Olá, amigos do Meu Lar Feliz, bem-vindos a mais uma edição. Com muita alegria, nós abrimos a porta da nossa casa e do nosso coração para compartilhar o amor de Deus com você. E eu recebi um e-mail com uma crônica tão bacana e eu quero compartilhar com vocês. É de Jorge Calim e diz assim: a era da correria. Nós bebemos demais, gastamos sem critério, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito mais tarde. Acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais e raramente estamos com Deus. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não nosso preconceito. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos apressar e não a esperar. Construímos mais computadores para armazenar mais informação, produzir mais cópias do que nunca, mas nos comunicamos cada vez menos. Estamos na era do fast food e da digestão lenta, do homem grande, porém de caráter pequeno, lucros acentuados e relações vazias. Essa é a era dos 2 empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fralda e moral descartáveis, das rapidinhas, dos cérebros ocos e das pílulas mágicas. Um momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na despensa. Uma era que leva esta carta a você e uma era que te permite dividir essa reflexão ou simplesmente clicar delete. Lembre-se de passar tempo com as pessoas que ama, pois elas não estarão aqui para sempre. Lembre-se de dar um abraço carinhoso em seus pais, num amigo, pois não lhe custa um centavo sequer. Lembre-se de dizer eu te amo à sua companheira e às pessoas que ama, mas em primeiro lugar se ame muito. Um beijo e um abraço curam a dor, quando vem de lá de dentro. Por isso, valorize sua família e as pessoas que estão ao seu lado sempre. Estamos na era da correria, mas nessa reflexão de abertura do programa, eu quero deixar um versículo no seu coração que combina muito bem com essa era da correria, que é o contraponto, que é o equilíbrio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É preciso nos aquietar. Essa ansiedade, esse desespero, essa busca do ter, nos leva a separar das relações mais importantes da nossa vida. Então, neste momento, eu quero mesmo despertar seu coração. Olha que lindo o que o Jorge Calim disse: um abraço e um beijo curam a dor. Abrace mais as pessoas à sua volta, beije as pessoas à sua volta, diga eu te amo. Ame a si mesmo, porque eu posso só amar o próximo quando realmente eu souber o meu valor, quando eu souber quem eu sou e isso estiver definido dentro de mim. A era da correria está aí, mas nós temos a opção de aquietar e saber que há um Deus que cuida da gente e que o amanhã não nos pertence. Vamos viver hoje e agora, pois com certeza é o melhor que a gente pode fazer. Para nossa sala de visita, eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga do coração que se tornou irmã mesmo, de verdade.
com a Persilene. Ela é coordenadora lá do Centro Educacional Bom Samaritano, professora, terapeuta também, e hoje nós vamos falar sobre autoestima. Tudo bom com você? Tudo bom. Para falar de autoestima, a gente tem que ter uma autoestima boa, né, Pedro? Com certeza, com certeza. Não só ter autoestima boa, como colocar isso nas ações, nas atitudes, né? As pessoas têm que olhar para o nosso dia a dia, no trabalho, seja na família, com os amigos, e ver externado essa autoestima. É importante hoje. Verdade. Como tem uma palavra e a gente quer basear nela de Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre esse valor da autoestima no outro, nos relacionamentos, na família, no trabalho, com os amigos, o quanto isso é grandioso e especial. E isso, assim, você na prática tem tido essa experiência tão grandiosa de investir no outro, e queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, sobre esse valor da autoestima no outro. Eu vejo isso uma importância assim, muito grande, principalmente no trabalho em equipe. Eu que trabalho com criança, eu percebo isso na hora que você tem que chamar a criança para uma conversa, para alguma ação que ele fez negativa. Então, é mais fácil você disciplinar, mais fácil você orientar, seja um adulto, um adolescente, seja na equipe do trabalho, quando você valoriza aquilo que ele tem de bom. O resultado é diferente. Sim. Se você chama uma criança que está num conflito e você fala, mas você é tão inteligente e você está com essa ação, você está falando isso para o seu colega, mas você é um menino diferenciado, você é uma criança que se destaca nas atividades da escola, você vê que a criança fica tocada e ela muda o comportamento. Por quê? Porque ela foi valorizada naquilo que ela tem de melhor. Exatamente, e nós tivemos uma experiência assim nessas últimas 2 semanas, foi maravilhoso, no trabalho que a gente fez lá na Fundação Casa. Isso. Né, da gente chegar ali com os internos, que eles estão carentes, precisando assim mesmo de algo de valor para a vida deles. E aí, como foi a experiência nossa lá? Eu achei algo assim maravilhoso e bem reflexivo, né? Porque não deixa de ser um lugar frio. Distante da família, muitos jovens ali com as famílias doentes, né? E você chegar naquele lugar porque ele fez alguma coisa muito errada e você dizer para ele, olha, esse tempo aqui é um tempo de oportunidade para você, é um tempo que alguém separou você para que algo mais grave não acontecesse. E eu estou aqui porque você tem valor, você tem qualidades, porque amanhã você vai ser o profissional que a cidade precisa, que o país precisa. Então foi assim, algo do céu mesmo lá. A gente viu assim, no tempo que nós estivemos juntos, que no início a gente colocou um vídeo e esse vídeo, através daquela história, foi feito perguntas e as perguntas fez sair deles a rebeldia, a desobediência, o irritar deles de estar ali. E com o tempo a gente foi vendo o quanto eles foram respondendo àquilo que nós estávamos falando para eles. Quando a gente falou do valor, falou o quanto eles eram preciosos, né, do potencial. E nós fomos vendo a transformação no rosto deles, no olhar deles, quando eles foram se sentindo amados, valorizados. Por isso, a autoestima tão importante, quando a gente consegue enxergar até no outro aquilo que nem ele está enxergando. E você vê como resultado, eles pedindo, volta aqui, foi legal, volta aqui. Por quê? Porque alguém veio aqui e mesmo eu estando nessa condição, alguém disse para mim, eu tenho valor, você tem valor, você é bom, você tem um talento. Exatamente. Né? Então não olhou ele com um olhar de discriminação, mas olhou ele como alguém que tem potencial, como nós temos. A autoestima faz assim, a pessoa até enxergar lá na frente a meta, que a gente produz mais. Produz mais. E aí a gente falou assim, o que você está pensando lá para frente? Qual que é a sua meta, seu objetivo?
e a pessoa com a autoestima lá embaixo, ela não enxerga nada na frente. Não. A palavra de Deus, ela traz algo fantástico, é a questão da bênção e da maldição. Exato. E nós colocamos isso para aqueles jovens lá, né? Hoje vocês têm a oportunidade. Então, por que não, com o talento, com a capacidade, com o valor que você tem, de escolher a bênção? Então, quando eu faço a outra pessoa entender que ela também tem valor, os valores são diferentes, as missões são diferentes, né? A gente sabe aí que, às vezes, no trabalho em equipe, isso até dificulta um pouco. Porque, às vezes, as pessoas querem atuar na mesma área, mas cada um tem um dom diferente. Sim. Então, você perguntou para ele, que dom, que coisa que você faz bem? Eu não sei, mas no final ele diz, eu gosto de mexer com animais. Então, ele tem um dom, um chamado para ser um grande veterinário. Exato. Então, o fato dele estar lá naquele momento não significa que lá na frente ele não possa ser. Você citou aí em relação a bênçãos e maldição, e é isso mesmo que a gente quer enfocar aqui. Palavras abençoadoras, o poder que isso gera no outro. E nós vamos enfocar a autoestima aqui quando eu tenho o olhar tão abençoador que eu posso despertar no outro a autoestima dele que está baixa, que está difícil, que ele não está tendo entendimento daquilo ali. Aí isso nas relações, isso nas amizades, como você citou aí, equipe. Vamos pensar a nível de equipe, seja ela em qual nível for, o quanto a autoestima é importante na equipe, porque senão a competitividade, ela tem um duplo sentido. Tem, a competitividade, ela é importante. Eu acho que ela é saudável também. Quando a gente necessária, né? Quando a gente está numa equipe de trabalho, é muito importante cada profissional saber o seu valor e saber o que você tem mais facilidade para fazer. Quando uma pessoa da equipe ele não consegue ver, ele tem uma baixa autoestima, cabe ao grupo, cabe ao líder, todo mundo ajudar ele a enxergar o potencial que ele tem dentro da equipe. Quem ganha? A equipe toda. O todo. Então, porque numa equipe, uns têm que avançar, muitas vezes, outros têm que parar, recuar, porque naquele momento o investimento é naquela pessoa, né? Mas no resultado final, a equipe toda ganha. Sim. E as pessoas que dependem daquela equipe. Exatamente. O exemplo seria até um time de futebol. Sim, eu conversando esses dias com o diretor da escola, e ele deu um exemplo que eu fiquei o dia inteiro refletindo. Um time de futebol. Então, está ali, faltando poucos minutos e tem a chance do gol da vitória. Então, tem um jogador que ele está no lugar certo para marcar o gol. E tem o outro que está com a bola. E o lugar dele não é tão privilegiado assim. Então, é muito rápido o que ele tem que pensar. É rápido. Ele tem que pensar, se eu chuto, a gente pode ganhar. Mas se não ganhar, o time inteiro perde. Mas eu vou passar para aquele lá e depois o gol da vitória vai ficar no nome dele? Mas quando você tem uma autoestima legal e você faz isso na equipe, você passa a bola para o outro marca o gol e o time inteiro ganha. Então, na hora que vai sair a manchete, não sai só o nome de quem fez o gol, mas sai o nome de toda a equipe. Aquele time ganhou. É o que o Bernardinho conseguiu tão bem com a equipe dele, né? De fazer a diferença no vôlei do Brasil daquela forma. Ele conseguiu algo a nível de equipe, porque a competitividade começa a ser competição quando há ciúme do talento do outro. Sim. Quando eu não suporto o que você tem. Sim, mas isso daí, eu acho que as pessoas, elas precisam buscar a maturidade. Tá? Quando as pessoas têm maturidade, ela sabe a importância que tem naquele momento para o grupo todo. Eu não posso pensar no individual. A gente, assim, nós temos visto a questão da seleção brasileira, né? Elas estão tendo algumas dificuldades, por quê? Porque tem muita estrela. Todo mundo quer ser estrela, todo mundo quer ter o seu nome registrado. É individual. Mas quando se tem maturidade,
A promoção do outro, ela é importante. Todo mundo, Jó, a gente tem o exemplo de Jó, que foi um dos que humanamente passou por todas as lutas, mas lá no final do livro de Jó, ele diz assim, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando eu tenho maturidade, eu sei que a minha vez vai chegar. Eu sei que agora é o seu tempo. E que a minha vez vai chegar. Então, o que as pessoas... E o talento do outro não é maior ou mais especial do que o meu? Não. E o talento de uma pessoa e da outra não atrapalha aquilo que Deus tem para fazer. E a soma, né? Soma. A soma, os valores que se somam, o quanto isso é grandioso. É muito grandioso. Agora, é muito grandioso. O que você disse é muito forte. A maturidade, o caminho dessa maturidade, de eu respeitar a individualidade do outro. E entra a ética e a sua postura, né? Eu vejo assim, na equipe, eu trabalho com uma equipe excelente. Eu sou muito grata a Deus pela equipe que eu trabalho. Porque são dons diferentes, são talentos diferentes, mas que no dia a dia, no resultado da empresa, o sucesso ele é inevitável. Então entra a ética. O que é a ética? É o respeito. É o respeito. Eu não preciso ter medo se naquele momento, na sua função, você está em evidência. Porque eu sei qual profissional eu sou. Certo. Eu sei da minha capacidade, do meu talento. E se tem alguém na equipe que não sabe, nós temos que dizer para ele, você é importante, você tem talento, você é capaz, o seu tempo vai chegar. Há um caminho a percorrer até chegar ao sucesso. E isso é individual. Esse caminho a percorrer. Mas na equipe, isso é muito importante. Porque também eu não posso, porque você canta, eu tenho que cantar. Tá? Porque eu sou educadora, você tem que ser educadora. Mas o seu dom de cantar, aliado ao meu papel de educadora, a gente teve resultado na Fundação Casa. E em outros lugares também. Em outros lugares. Só que isso entra a postura, entra a ética, o respeito. O respeito pelo outro. Pelo outro. Eu vejo muito a dificuldade hoje, até mesmo nos casamentos. Com certeza. Porque às vezes, pela profissão, a mulher destaca mais, ou o homem destaca mais. Isso não significa que um tem que abafar o outro, ou que um é mais importante que o outro. Na soma, quando há essa maturidade, os filhos ganham, os profissionais que trabalham com aquelas lideranças ganham. Então, por exemplo, dentro de um lar, a mãe tem que ver, né? Esse tem um dom para natação, esse para jogar basquete. Os meus filhos não precisam ser iguais. Nem exigir que o outro faça o que o irmão tem. Não. Muitas vezes tem problema e depois vai refletir lá no profissional, porque começa dentro de casa. E a comparação, porque um faz isso e o outro não faz, de repente uma cobrança que intimida até a outra pessoa. A autoestima é algo que promove. Qual filho e qual profissional não quer dar retorno para a sua empresa ou para o pai e para a mãe quando ele é valorizado? Qual filho que valorizado no potencial que ele tem não quer trazer para casa um boletim com notas 10? Isso é automático. Na empresa, se você recebe esse elogio, essa autoestima, e se você passa, o retorno do funcionário ele vem. E na equipe também. Eu vejo isso nas crianças, porque às vezes você fala, olha, essa atitude sua não combina com a criança legal que você é. Com tudo que você tem. Com tudo que você tem. Não combina. É despertar nela o que ela tem de melhor. E às vezes você está passando pelo corredor da escola, crianças de 3, 4 anos, ele fala, olha, eu não vou bater mais, eu não vou brigar mais. Que bonitinho. Por quê? Porque ele entendeu que ele é uma criança boa, que ele é inteligente e que as pessoas inteligentes não fazem isso. Então, se a gente quer ter filhos aí trazendo resultados positivos, casamentos bem-sucedidos, equipes vencedoras, é você dizer, olha, vai porque você pode. Olha que legal. Vai porque você consegue. Vai porque o talento para desenvolver essa função, Deus já te deu.
Nossa, que legal. Deus já te deu. Agora, quando eu tenho essa capacidade de ajudar o outro, de incentivar o outro, levantar o outro, é porque assim, eu aprendi a me amar mesmo, né? Um processo grandioso está acontecendo dentro de mim, para que eu tenha assim tantas palavras encorajadoras para a pessoa, o despertar nela, igual você falou dos casais. Quantos casais competindo um com o outro, de não suportar ver o outro crescer, casamentos assim, separando mesmo, indo para o divórcio, porque o ciúme do outro, com a posição do outro, ficou algo tão forte que não suportam a vivência juntos mais. Então pensa, o tanto que é grande isso que a gente está conversando sobre autoestima, no outro. Pegando um gancho na sua fala com o Márcio, semana passada, que ele falou, eu só consigo realizar quando eu coloco em prática um dos mandamentos, que é amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu me amo, se eu trabalho a minha autoestima, se eu trabalho essa questão da maturidade, eu consigo automaticamente injetar no outro. Eu consigo promover o outro. E eu consigo entender que o benefício que vai trazer o outro ser reconhecido. Entendeu? É importante que os profissionais sejam reconhecidos. Então, quando eu consigo amar o outro, quando eu me amo, eu passo isso para o outro, tranquilamente. E o outro ser promovido não me diminui? Não diminui e nem te atrapalha. Jó, ele falou bem claro, olha, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, ninguém tem poder de atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na minha vida pessoal, profissional. Então, se eu tenho isso claro, eu posso tranquilamente promover o outro. Posso, né? Posso. E, você falando, me veio aquela palavra, quando eu tenho olhos bons, quando eu enxergo, quando eu tenho uma visão certa das coisas, eu olho para o outro e procuro ver nele o que é para o crescimento. E isso engrandece e enobrece o outro, é promover o outro. E eu vejo que você faz isso, promove as pessoas à sua volta, é bonita a relação que você tem com a sua equipe de trabalho, você vive elogiando as pessoas que estão lá. A lei da semeadura, ela é algo claro, né? E eu, desde menina, eu aprendi isso daí. Né? Então, tudo que você semeia bom, traz retorno para você. Traz. Né? O que você ganha desvalorizando o outro ou achando que o outro é menor? O que eu ganho colocando a outra pessoa numa situação menor? Né? Eu trabalho com uma assistente social, a Lidiane, é uma menina nova, né? E ela tem uma qualidade, assim, é uma menina muito inteligente e ela fala, eu quero estudar, eu quero aprender muito, porque eu quero dividir conhecimento com os outros. Então você só consegue chegar nesse lugar se você tem uma maturidade e se as pessoas investem em você. Então eu sempre digo para ela, você é uma das melhores ou maiores assistentes sociais do município e será do estado e será do Brasil. Né? Eu falo. Levanta ela. Eu levanto. Então, assim, mas é porque você está vendo o potencial. Eu estou vendo o potencial. A capacidade que a pessoa tem de não guardar informação, de querer mesmo que o outro cresça e aquilo que ela está tendo, o tesouro dela, não é para ela, é para repartir. Eu vejo que essa questão da autoestima, ela quebra preconceito, né? A questão do negro, a questão da obesidade, que cada um tem o seu biotipo, né? A questão da raça, né? A questão da inteligência. Então eu tenho muitas vivências assim do dia a dia, o efeito da autoestima, de você injetar no outro. Porque quando eu era menina, eu não cresci com complexo nenhum. Porque as pessoas falam assim, não, você é linda, você é uma menina inteligente, você pode ir além. E você foi absorvendo tudo, né? Eu absorvi, às vezes eu tenho até que recuar um pouquinho. Agora o duro é quando também assim, a pessoa ela recebe tanto e não absorve nada, né? Não absorve ou vai pro lado do exagero. Do exagero. Porque o exagero também ele atrapalha. Sim, o desequilíbrio. O desequilíbrio. Né? Então a pessoa não pode ir pro lado do exagero, porque se torna uma pessoa inadequada.
uma pessoa que ninguém quer ficar perto, né? Então eu vejo isso na equipe, é tão bom quando as pessoas falam assim, eu gosto de sentar com você porque eu aprendo, né? O que a gente está fazendo aqui agora. É o que a gente faz dia sim, dia não, quase. Né? E o quanto que é importante. E o quanto muito rico. É rico. Então as pessoas precisam aprender que o fato de elogiar e promover o outro não vai te atrapalhar. Ah, mas aí eu vou perder o emprego. Porque eu estou falando que ela é tão boa, eu vou perder o emprego. Não, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Nas parcerias, o quanto a autoestima funciona? Como é o que ela é dentro de uma parceria? Porque hoje a gente está num mundo globalizado. As parcerias são necessárias. Ninguém vive sozinho. Os talentos têm que se unir, empresas se unindo. Sim. Então, veja que ela é um elo mesmo, né? Ela é um elo dentro das parcerias. Quando a gente estava conversando, né, o que as grandes empresas buscam? As pessoas que sabem se relacionar. A inteligência emocional. É isso que as empresas buscam. Porque a pessoa às vezes tem muito conhecimento. Mas ela fica para ela e fica no egoísmo. E é uma pessoa que não tem a capacidade desse relacionamento interpessoal, ela se perde no meio do caminho e não cresce como deveria, às vezes, até crescer. Não, porque ela não divide. E quem não divide, aprende menos. Quando eu socializo a informação, quando eu tenho essa capacidade de elogiar um produto final de uma pessoa, eu aprendo, eu avanço muito mais. Então, por exemplo, às vezes lá na escola, na minha equipe em particular, a gente não tem essa preocupação assim, mas tá elogiando a pessoa, não falou nada para mim. Nesse momento, eu sempre digo, nesse momento, há algo em destaque a vida dela. Não significa que você não tem potencial, mas o meu olhar está em você. E eu sei que você também tem potencial. E no outro momento, eu sei que você vai destacar melhor do que ela. E isso na parceria fortalece o grupo. Porque daí todo mundo quer marcar gol no mesmo lado. Todo mundo quer acertar. Né? Então não é eu que cresço. O diretor cresce, o presidente cresce, né? Os funcionários todos crescem. As crianças têm benefício, os pais têm benefícios. Olha que coisa boa. E o que é para você celebrar a vitória do outro? O que isso significa? Celebrar é você ter um coração puro. Um coração sem maldade. Um coração que realmente deseja o melhor para o outro. Então, quando alguém chega, fala assim, eu consegui, ou comprar a casa, ou a amiga que chegou, que foi aprovada no mestrado, é você se alegrar com ela naquele momento. É você fazer parte daquela história. É como se fosse aquela vitória sua. Né? Então, quando os meus amigos chegam, ou na empresa, ou os meus amigos pessoais chegam e falam, Persilene, deu certo. Eu falo, a sua vitória é como se fosse a minha. Eu estou feliz igual você está, porque é importante ali. Porque é muito triste uma pessoa chegar, ou na equipe, ou mesmo em casa, ou o filho chegar correndo com aquele boletim e o pai olha, você tirou 10, você tinha que tirar mesmo. Isso é sua obrigação. Mas quando o pai fala, nossa, você tirou, meu filho, vale a pena investir em você. Tudo que eu trabalho pensando em você. Celebra diferente. É diferente. É diferente. Isso cria e gera no outro crescimento. Gera no outro crescimento. A vontade de mostrar, né? A vontade de dar retorno. Quem quer vencer ou conquistar algo e jogar dentro da gaveta? O que a palavra de Deus fala? Que é impossível esconder uma lâmpada debaixo da cama. Né? Quando se acende a lâmpada, ela é para clarear, é para brilhar. Ficar no alto. Então, quando você consegue uma vitória, você tem sonhos. Nós estamos orando em cima dos seus sonhos. E quando eles acontecerem, ficarem efetivados, eles têm que brilhar. Todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que ver. Por quê? Porque você é melhor do que todos? Não, porque você conseguiu chegar na sua missão, você conseguiu chegar no seu objetivo. E quando eu consigo chegar, eu incentivo o outro, eu motivo o outro, estimulo, porque é possível para todo mundo. É possível. Né? Então, para finalizar aqui a nossa
nosso tempo aqui, que tem tantas coisas para a gente conversar e a gente vai embora. Mas como o nosso tempo é resumido, eu quero terminar com essa definição do poder das palavras abençoadoras. Se terminar então assim, dizendo para o nosso público que nos assiste e que são tão, às vezes, carentes de uma palavra dessa, de um incentivo desse, para a gente terminar. Eu gostaria de deixar para vocês a palavra que está em Tiago, que fala que nós temos que usar os nossos lábios para abençoar. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de abençoar ou de aniquilar as pessoas. Mas em nome de Jesus, use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para dizer para o seu marido da importância que ele tem na sua casa, na sua vida, e que todas as conquistas trazem benefícios para a sua casa. Use os seus lábios para dizer para o seu filho o quanto você ama, o quanto ele é importante, o quanto ele foi desejado e que ele vai atingir lugares mais altos que você, porque ele tem potencial para isso. E na sua equipe também, chega de manhã, diga para as pessoas, olha, você tem valor, você é importante. Se você não vem, a empresa sente a sua ausência. Então, em todo tempo, use os seus lábios para ser um abençoador. Eu tenho colocado isso como regra na minha vida, de ser abençoadora. Então, que você atinja lugares altos, que você vai além. Aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, ninguém pode impedir. Vai além. Chega no seu objetivo. E com certeza, Deus vai levantar muitas pessoas para celebrar com vocês a sua vitória. É isso aí. Esteve comigo então a Persilene, obrigada pelo seu carinho. Eu que agradeço. Aqui, viu? É bom demais, nós vamos estar mais juntos aqui no programa, porque é sempre tão abençoadora a sua vida. Obrigada. Quero assim, ver você crescendo, prosperando em tudo que você faz. E sei que você deseja isso para a minha vida, para minha família, meus filhos. E isso tem um valor assim que não tem preço mesmo. Dinheiro jamais compraria uma fidelidade de uma amizade. Então eu tenho assim muita alegria de ter você aqui. E você pode ter certeza, pode todos os dias, que eu vou dizer para você, lembra do valor da sua capacidade e do chamado que Deus te deu. Porque você vai além das fronteiras. Porque Deus vai te colocar em lugares... Você já está em lugares altos, mas Deus vai colocar maiores ainda. Amém. Eu tomo posse. Esse programa, ele vai para o Brasil e para o exterior. Em nome de Jesus. Que bom. Tá joia. Deus abençoe. Obrigada por você ter vindo. Chegamos ao final de mais um programa Meu Lar Feliz. Quero agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando o nosso site www.meularfeliz.com.br. Tem muitos buscando a sabedoria ali, matérias e graças a Deus a audiência do site cada vez tem sido maior. Uns comunicam com os outros. Então, tá aí o nosso endereço. Eu faço questão que você esteja com a gente sempre. Pessoal do Facebook, todos os dias eu estou deixando devocional de hoje. Está sendo muito legal, muito especial e a minha contribuição ali na rede social de deixar essa semente sempre maravilhosa do amor do Senhor Jesus Cristo. Gente, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.